apresentações a importância dessa vitória, né? Uma vitória mais do que relevante, fora de casa, poupando o Pedro, que entrou faltando aí 28 minutos para o final do tempo regulamentar. Ainda deu uma belíssima assistência para o Bruno Henrique. 2 gols do Bruno Henrique, importante. Senhoras e senhores, vocês estão conhecendo cada vez mais o malvadão do Adenor. Disparada a melhor atuação do Flamengo sob o comando de Tite. Vou explicar por que eu estou dizendo isso e vocês vão entender e aposto que vão concordar comigo. A diferença é enorme. Você citou aí, você esbarrou em seleção brasileira, então eu quero pegar um personagem da seleção brasileira que tem alma rubro-negra, que tem passado rubro-negro e que o Flamengo iniciou o contato para tentar trazer de volta, que é o Paquetá. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Com todo respeito, vamos começar esse vídeo aqui falando Chupa Galo, o menor de Minas Gerais, né? Na primeira vez que o Flamengo vai visitar a nova casa do Atlético Mineiro, né? Uma rivalidade histórica entre Flamengo e Galo, desde a década de 80 para cá. O Flamengo chega na casa do Galo, primeiro jogo, e já mete 4 golzinhos, né? Então sai com uma vitória muito satisfatória, uma vitória histórica para estrear com o pé direito na casa do Galo, né? Foi uma partida gigantesca. Se a gente pode olhar por vários aspectos, né? Todo mundo jogando bem, a gente tem que parar e analisar. O Flamengo poupando o melhor centroavante do Brasil atualmente. Mesmo poupando, o Flamengo ainda consegue fazer um jogo e meter 4 gols, né? Vale lembrar que o Pedro também participou do 4º gol, né? Com assistência. Mas mesmo poupando o Pedro, que é o melhor centroavante do Brasil, o Flamengo consegue jogar super bem. E podemos dizer que foi a melhor atuação do Flamengo no ano. Podemos citar isso também. Um adversário difícil, jogando fora de casa, o Flamengo se impôs. E a gente sabe o que aconteceu, né? 4-2. O placar é meio mentiroso. Poderia ser 4-1, 5-1. Teve o pênalti no Pulgar não marcado. No Pedro, a gente pode questionar. E em cima do Alan ali, em cima do Barracos, foi pênalti. Mas é isso aí, deixa o seu like e vambora com mais um vídeo aí, galera. Vitória dispensa até maiores apresentações a importância dessa vitória, né? Uma vitória mais do que relevante, fora de casa, poupando o Pedro, que entrou faltando aí 28 minutos para o final do tempo regulamentar. Ainda deu uma belíssima assistência para o Bruno Henrique. 2 gols do Bruno Henrique, importante, jogador fundamental do Flamengo, jogador histórico do Flamengo, em fase difícil, mas voltando a marcar e marcando gols importantes em 2 ocasiões desse jogo. Ou seja, uma partida em que o Flamengo realmente foi além da conta, além daquilo que você poderia imaginar como razoável, aceitável. O empate seria bom nesse contexto, porque seria um empate fora de casa, que poderia até ser o bastante para manter a liderança, mas foi além. O Flamengo venceu, é o líder, fará nesse período de Copa América mais 2 jogos, ambos em casa, Cuiabá e Fortaleza. Se mantiver aí bom desempenho no Maracanã, vencer nas 2 partidas, será algo impressionante. São 21 pontos disputados e o Flamengo ganhou 16. Ou seja, ganhou 16 em 21 pontos disputados. 76% aproveitamento, acima de 76%. Ele era de 72% antes desse jogo e pula para 76%. E se o Flamengo vencer os outros 2 jogos, aí serão 9 jogos, 27 pontos disputados. O Flamengo já ganhou até agora 16, seriam 16 com mais 6, 22, aí 22 em 27. Ou seja, se vencer os 2 próximos jogos, o Flamengo terá um percentual de 81,48% de aproveitamento nesse período de Copa América, o que seria fantástico. E é possível, né? O Cuiabá e o Fortaleza não serão favoritos jogando contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Então o Flamengo tem a chance aí de fazer uma marca importantíssima no momento mais difícil do campeonato, quando muita gente achava que o Flamengo iria fraquejar, perder pontos. O Flamengo vai além da conta, né? E hoje poderia ter feito mais gols, teve pênalti não marcado do Flamengo,
a arbitragem nem olhou o VAR. Aí hoje não teve tweet de ninguém sobre isso, né? Eu não vi. Se vocês virem, me avisem. Aquela indignação, aquela coisa toda não teve. Mas uma vitória, olha, que vitória importante, que vitória relevante essa do Flamengo, fora de casa, pela primeira vez jogando no estádio do Atlético Mineiro. Já havia vencido ano passado por 2-1, ainda no estádio de Independência. A Arena MRV não havia sido inaugurada até aquele momento. E hoje visita o estádio do Atlético pela primeira vez na história e mete 4-2. E poderia ser mais o segundo gol. O primeiro gol foi um pênalti, que até que houve, pênalti meio bobo do Alan. E o outro gol deu uma desconcentração. O jogo todo controlado, o Flamengo com chances. É até curioso que momentos antes de sofrer o segundo gol, o Flamengo estava pressionando o Atlético no seu campo, recuperando a bola. O Atlético não conseguia nem trocar passes. E acabou sofrendo um gol até meio bobo. Mas que não afeta em nada aí o que aconteceu hoje em Belo Horizonte. Uma vitória muito importante do Flamengo. Líder do campeonato, vantagem aí sobre os demais. E amanhã o Grêmio recebe o Palmeiras. Se o Palmeiras não vencer, o Flamengo vai fechar aí com uma vantagem de 2-3 pontos sobre o mais próximo perseguidor, já que nesse momento, né, eu vou até colocar aqui a classificação do campeonato. Vou pegar aquele sentido de fazer a live aqui quando o pessoal quer ver Brasil e Uruguai, quer ver o Arrascaeta em ação, quer ver o De La Cruz em ação, e torcer contra o Uruguai para o Brasil, para os jogadores voltarem para o Flamengo, né? É o que vai acontecer com o torcedor rubro-negro, com toda certeza. Então, reclamando da arbitragem, de fato, né? Foi um reto, todo mundo reclamando da arbitragem, de fato, né? Foi um negócio bizarro. Eu acho que foi pênalti do Alan no Vargas. Mas depois teve pênalti do Flamengo, o cara não chamou nem o VAR, não houve nada, o juiz não marcou. Tá ganhando, não precisa. Não tem cabimento isso, né? Não tem cabimento um negócio desse. Rodrigo Bani, de Muriaé, em Minas Gerais. Olha, o Paquetá, é muito difícil trazer o Paquetá, tá? Hoje vi essa informação no site GE. Eu vejo da seguinte maneira, tá? Primeiro, quando o Flamengo solta essa notícia, aí vaza essa notícia, é uma forma de você dar uma expectativa positiva para a torcida no momento em que se comenta a saída do Gabriel, que pode ir para o Palmeiras. Correto? Então você tem aí um fato novo que desvia a atenção. Estratégia. A gente conhece, sabe como é que é. E é bem difícil. E tem um problema. Essa definição da punição do Lucas Paquetá, ela pode demorar muito ainda. Mas se ele for punido e a FIFA encampar a punição, ele não pode jogar em lugar nenhum do mundo. Tá? Se ele for punido só na Inglaterra, não pode jogar na Inglaterra. Se for pela UEFA, não pode jogar na Europa. Mas eu acho que se ele receber a punição severa, que muita gente desse meio que está acompanhando imagina, cara, eu acho que ele vai ficar sem jogar. Acho muito difícil. Então não pode se criar muita expectativa. E tem outra questão que eu até coloquei um vídeo nas minhas redes sociais, e fui xingado por uns babacas aí, que o otário, ele pensa que o jornalista, por ser Flamengo, ele tem que se comportar como um torcedor. Não, traz o jogador, dane-se o resto, se ele fez alguma coisa errada, não importa. O torcedor pode pensar assim e falar assim, eu seria um moleque, um responsável se eu não agisse de forma razoável, como procuro fazer. Se fosse um jogador que fosse para um outro time, eu falaria isso e falo do Flamengo também. O Flamengo trazendo o Paquetá, se trouxer, tem um ponto aí. Se ficar provado, ele fala que não, ele tem o direito de se defender. Mas se ficar provado que o Paquetá participou daquilo que está sendo acusado, é algo muito grave. É algo muito grave. E aí, é justo o cara cometer um deslize desse e, ao invés de ser punido, voltar para casa? É um prêmio isso. Que punição é essa? Então, essa é uma discussão necessária. E essa reflexão se faz obrigatória. Se algum torcedor, algum moleque não está ligando para questões éticas, morais, para a justiça, problema dele. Eu não sou moleque para fazer uma bobagem desse, falar uma merda dessa. Eu acho que tem que ser a coisa certa como ela tem que ser. Claro, o Flamengo, se ele não for punido, vai tentar contar com o jogador. Mas, cara, será que é correto? O jogador, se ficar comprovado, tá, gente? Ficar comprovado. Porque até agora há muitos indícios, mas não está comprovado. Então a gente não pode acusar ninguém sem ter uma definição. De repente ele surge com algum argumento de defesa e prova que ele é inocente. Então não estamos aqui pré-julgando ninguém. Falando na condicional. Mas se ficar provado por A mais B que ele cometeu esse deslize que o estão acusando, né? Forçando cartão amarelo, questão de apostas, caramba. E tem um detalhe que as pessoas não se atendam. Esse segmento de apostas é muito importante para a economia do futebol no mundo. Porque muitos times e campeonatos são patrocinados pelo segmento de apostas esportivas. E o problema aí não está no site de aposta. O problema está em quem burla o site de apostas. Então, se fica provado que alguém fez isso, essa pessoa cometeu um delito muito grave. Sendo um jogador de futebol, é mais grave ainda. O Tonali, italiano, contratado pelo Newcastle ao Milan,
ele foi punido em 10 meses. Porque ele apostava e não poderia. Mas o detalhe, ele apostava na vitória do time dele. Ele não entrou em campo fabricando, segundo consta, nenhuma situação outra. E o Paquetá é acusado, não está ainda definida a situação, não está provado então, né? Então temos que ter sempre essa ressalva de ter forçado, melhor dizendo, forçado cartões amarelos para que isso proporcionasse ali ganho de aposta para algumas pessoas. Essa é a acusação. Então, se ficar provado que ele fez isso, é muito grave. É muito grave. Aliás, hoje já. E o Flamengo deu um show na Arena MRV. O primeiro jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV será inesquecível para os dois lados. Para o torcedor atleticano, que vai ter uma recordação amarga, e para o torcedor rubro-negro, o time fez história. Uma vitória espetacular e que será o tema central aqui da nossa live. Senhoras e senhores, vocês estão conhecendo cada vez mais o malvadão do Adenor. É isso aí. O Flamengo ganhou esse apelido, né, de malvadão nos últimos anos, né? Pô, está ganhando muitos títulos, aquela coisa toda. Um apelido que pegou com a galera rubro-negra. Mas eu chamo de malvadão do Adenor. E por quê? Porque ele tem vida própria. Essa versão do malvadão é diferente das outras que encantaram, especialmente a de Jorge Jesus, em alguns momentos com Renato Gaúcho, em alguns momentos foi bem com Rogério Ceni, com Dorival Júnior ganhou títulos importantes, né? O Flamengo teve alguns momentos em que ele realmente foi malvadão. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Essa versão do Tite, o malvadão do Adenor, ela é muito consistente. Ela é a cara do Tite. O modo Tite foi ativado. As pessoas costumam dizer que o Tite é retranqueiro, que o Tite é isso, que o Tite é aquilo. O Tite tem em mãos um grande elenco, muito qualificado. Então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia ser um técnico que só fica na defesa. Isso vai contra a cultura do clube, ao estilo do elenco. Então, o que o Tite está fazendo com maestria, na minha opinião? Ele está conseguindo dar equilíbrio a esse time do Flamengo, que muitas vezes, nos anos anteriores, era muito bom ofensivamente, mas era uma peneira defensivamente, e era um time que muitas vezes não conseguia competir. Era muito técnico, tinha muita qualidade. Em alguns jogos, entrava aguerrido. Teve até aquele papo, o time escolhe jogo, aquela coisa toda. A gente ouviu muito isso. Com o time do Tite, isso não existe. O time dele sempre será lutador, aguerrido, competitivo. Pode não jogar bem, como já fez algumas vezes, até recentemente, mas conseguiu vitórias na base da dedicação, na base da entrega e na base de um trabalho que é espetacular. Eu tenho a impressão que chegou a hora da torcida do Flamengo, que é enorme, é gigantesca, é colossal, reconhecer o que o Tite está fazendo. Eu sei que tem muita gente ainda que torce o nariz, que faz bico, esse cara aí, mas aos poucos ele está mostrando o seu modo, o modo Tite, e está formando o malvadão do Adenor, que é um time, e aí para mim é o ponto mais extraordinário do trabalho do Tite. É o que está alavancando o trabalho do Tite.
O Flamengo sempre teve times com muitos jogadores convocados. Rogério Ceni foi uma vítima disso. E muitos outros treinadores sofreram porque o Flamengo sempre tinha muitos jogadores convocados e não conseguia manter o nível de atuação. Galera, o que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite é algo absurdo. O Flamengo hoje não contava com Igor Jesus e Cebolinha. Cebolinha era titular do Flamengo, agora eu não sei mais se é, mas acho que é. E os caras que estão na seleção uruguaia. Simplesmente De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela. O Flamengo hoje, ele se deu ao luxo de poupar o melhor atacante brasileiro da atualidade, Pedro. Não é o Pedro? Quem é? É o Pedro, o melhor atacante brasileiro da atualidade. Ele foi poupado. Ele ficou no banco de reservas. Entrou um rapaz que veio do Nova Iguaçu, que ainda visivelmente está assustado pelo fato de jogar no Flamengo, embora ele tenha sido revelado pelo Corinthians, mas ele está um pouco assustado. E mesmo assim, dentro das suas condições, ele colaborou. Ele fez gol. O segundo gol do Flamengo foi marcado pelo Carlinhos. Então, isso aí é algo que tem que ser ressaltado. O elenco do Flamengo é muito bom, mas em outras vezes também já era muito bom, e quando os jogadores saíram e se machucaram, o time despencou de produção. E com o Tite, isso não acontece. Isso é extraordinário, minha gente. E eu vi outro dia uma entrevista do Vinha, após a vitória da seleção uruguaia no último jogo na Copa América, e o Vinha falando, a gente está aqui acompanhando os jogos do Flamengo e está vendo que o pessoal lá está brilhando, está deixando o time na liderança, o time está correndo, o time está muito bem, parabéns para o grupo. Os caras já ficam de olho, porque o recado que está sendo passado com esta campanha do Flamengo é algo muito sério para dentro do vestiário. Claro que o Arrascaeta, o De La Cruz, são jogadores titulares do Flamengo, com muita qualidade. Mas eles estão vendo o seguinte, o time está indo bem sem a gente, hein? Está se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Meteu 4-2 no Atlético dentro de Belo Horizonte e poderia ter sido mais. O Atlético foi ajudado pela arbitragem porque o pênalti no Pulgar aconteceu da mesma maneira que aconteceu o pênalti do Alan no Vargas. Lances muito parecidos. Tem essa situação de tocou primeiro na bola e depois no jogador. Mas aconteceu a falta dentro da área. É pênalti. Foi pênalti do Alan no Pulgar e foi pênalti do Alan no Vargas e foi pênalti no Pulgar dentro da área. Lances muito parecidos. E Pulgar dentro da área. Lances muito parecidos. E que não foi marcado. O Flamengo poderia ter vencido demais o Atlético Mineiro. Perdeu gols. Tem um lance que a torcida está discutindo também, de um pênalti no Pedro, que ele deu um chapéu ali na área. Eu confesso que esse aí eu não achei. Disparada a melhor atuação do Flamengo sob o comando de Tite. Vou explicar por que eu estou dizendo isso e vocês vão entender e aposto que vão concordar comigo. E comemorar muito, porque hoje, meus amigos, o Atlético escapou de levar uma goleada histórica, porque foram 4 gols e teve mais 2 pênaltis claros a favor do Flamengo, que o VAR não chamou porque não quis. O VAR não chamou porque não quis humilhar o Atlético Mineiro, porque o jogo já estava decidido. Já estava 4-1 para o Flamengo, quando houve o primeiro pênalti no Pedro.
Claríssimo, claríssimo. Mariano levanta a mão assim e segura o Pedro. Gente, é inacreditável o VAR ter visto isso e não ter chamado. Mas acho que foi aquela coisa para fazer média, sabe? 4-1, o Atlético com 1 a menos, não vamos criar confusão. E depois o outro pênalti também no Pulgar. Então, olha, um escárnio. 6-2 era o placar correto dessa partida. Mas pouco se importa. A verdade é que o Flamengo deu uma aula de futebol hoje, amigos. Hoje eu me levanto e bato palmas de pé para o Tite. O Flamengo deu uma aula de futebol hoje. Vamos conversar muito sobre isso e eu vou explicar como eu vi esta aula. Porque esta aula teve peculiaridades táticas muito interessantes. Muito interessantes. Bom, vou passar claro pelos superchats que já se acumulam aqui. E aí a gente vai desenvolvendo o raciocínio sobre essa partida. Repito, a melhor partida do Flamengo sob o comando do Tite. O Tite está há 9 meses e nunca o Flamengo jogou tão bem como jogou hoje. Não é que foi um espetáculo, um show de bola, até foi em determinados momentos, mas a disposição tática do Flamengo no primeiro tempo foi uma coisa impressionante. O Flamengo parecia um time europeu. O Flamengo marcou com as 2 linhas de 4, deixando só 2 jogadores mais soltos, o Carlinhos e o Luiz Araújo, e simplesmente anulou completamente o meio-campo e o ataque do Atlético Mineiro. O ataque do Atlético Mineiro, poderoso ataque do Atlético Mineiro, que conta com Hulk, Paulinho e Gustavo Scarpa. Gente, juntar esses 3 não é para qualquer um. Pouca gente consegue juntar esses 3 num ataque. Eles não tiveram uma chance sequer. A chance que houve foi um passe por cima da defesa, e agora não me lembro, acho que era Guto, o jogador do Atlético, que entra cara a cara com o Rossi e chuta para fora. Mas ali o Flamengo já estava até ganhando o jogo. E depois, no segundo tempo, o Rossi fez uma defesa difícil. Uma defesa difícil. Teve um pênalti, uma infantilidade absurda do Alan. Hoje eu não vou falar mal de ninguém, tá? Hoje eu não vou falar mal de ninguém porque não é o caso. Mas, porra, não precisava ter dado aquela pernada no Vargas, né, Alan? Porra, pelo amor de Deus. Hoje em dia, com o VAR, não tem solução, cara. Se você dá uma pernada num cara, o VAR vai ver. Quer dizer, o Atlético fez 2 pênaltis e o VAR fingiu que não viu. Mas, enfim, ali estava 3-0 já. Ali a goleada já estava desenhada. E era uma questão só de ir explorando os contra-ataques. Com o 3-1, o Atlético achou que poderia reviver. O Hulk bateu, foi lá, pegou a bola, beijou, mandou um abraço para a torcida. Tá? Eu digo, olha, periga o Atlético agora vir com tudo e conseguir. Se meter esse 3-2, ia virar um inferno. Mas aí o Bruno Henrique, minha gente, que tantas vezes nós aqui, vocês principalmente, eu dizia assim que ele estava jogando mal. Mas muita gente está acabado, manda embora, tá? O Bruno Henrique foi o craque do jogo hoje, gente. O Bruno Henrique foi o craque do jogo. Vários outros jogaram muito bem. Ninguém jogou mal. Mas o Bruno Henrique foi o cara que decidiu, que fez os 2 gols. Os 2 gols nos momentos mais importantes. 1-0 e depois o 4-1, num lindo passe do Pedro. Num lindo passe do Pedro. Eu fico me perguntando, agora não adianta mais nem criticar, porque eu acho que foi... O Tite não deveria ter poupado o Pedro. Mas deu tudo certo. Se deu tudo certo, então tudo bem. Mas com essa atuação, se o Pedro joga desde o início, eu acho que a goleada teria sido ainda maior. Ainda maior. O Carlinhos fez um gol, é verdade, empurrando uma bola para dentro ali. O grande mérito dele era estar no lugar certo, na hora certa. Depois furou numa bola em frente também da pequena área. Mas, enfim, deu lá a carga de sacrifício dele. Também acho que foi importante. Mas a diferença quando entra o Pedro, cara, é uma coisa fenomenal. O passe do Pedro por cobertura para o Bruno Henrique foi obsceno, cara. Foi obsceno. Vamos lá. Eu já estou achando que o mistão, vamos assim dizer, de luxo, vai entregar para o time completo o Flamengo na liderança, cara.
E aí, amigo, sai de baixo. Porque tem uma coisa que é muito importante, cara. Eu acho que o Flamengo finalmente captou a essência do jogo sem bola que o Tite quer. Aquela coisa dos pontas recuarem, hoje até não foram os pontas só porque o Luiz Araújo jogou até mais solto pelo meio, mas recuava também. Isso, formando aquelas duas linhas de 4, cara. Hoje o Flamengo, taticamente, sabe, beirou a perfeição. Foi uma coisa impressionante. E aí você imaginar, esse arcabouço do time todo já sabe jogar assim. Então, quando entrar De La Cruz, Arrascaeta, Vinha, o Wesley jogou pra cacete hoje. Dou a minha mãozinha palmatória aqui para bater. Jogou muito hoje. Então, não sei se o Varela vai tomar a posição do Wesley. Mas, enfim, quando chegarem, principalmente Arrascaeta e De La Cruz, com o time já tendo essa consciência de jogo, cara, tem tudo para dar bom. Bom, vamos lá. Leonardo Guedes. A diferença é enorme. Você citou aí, você esbarrou em seleção brasileira, então eu quero pegar um personagem da seleção brasileira que tem alma rubro-negra, que tem passado rubro-negro e que o Flamengo iniciou o contato para tentar trazer de volta, que é o Paquetá, né? Notícia do dia e tal, não tem nenhuma negociação, é um negócio difícil, complicado, a gente sabe da situação do Paquetá, não sabe qual tipo de punição o Paquetá vai ter, será que vai ter alguma punição, enfim, deve ter, mas enfim, o Flamengo, pelo menos, começou um contato para essa negociação acontecer. Sabe qual o nível de jogador do Paquetá? Um jogador que o Guardiola queria. Então. É só isso que eu tenho a dizer. É só isso. E o Paquetá custou 60 milhões de euros lá para o West Ham, né? É uma grana violenta. O West Ham, claro, gostaria de contar com o jogador, mas por causa da punição não sabe como é que vai ser, também não quer perder todo esse dinheiro que investiu no jogador. É complexa essa negociação. Não se sabe se vai vender o jogador do Flamengo, se vai emprestar, depende de muita coisa. Mas cairia como uma luva nesse time do Flamengo, que já tem time do país. Vários atletas ali. Eu não sei nem onde joga o Paquetá. Obviamente ele vai vestir a camisa e vai ser titular. Aí vai sobrar para alguém. O Paquetá é um jogador de nível internacional. Não há discussão sobre isso. O meu ponto é, se o West Ham estiver disposto a negociar o jogador, ainda que por empréstimo, eles sabem de algo. E esse eles sabem de algo olha, eu vou emprestar o Paquetá porque eu não tenho a perspectiva de contar com ele. Se o mercado europeu não olha para o Paquetá com muito carinho, tem 500 clubes querendo contratá-lo, é porque talvez também saibam de algo ou imaginem que algo vai acontecer. Como lembrou o Birner, se não fosse o caso das apostas, a investigação, e agora ele responde a processo, ele estaria no Manchester City. Ele já teria jogado essa temporada melhor time do mundo, pelo Manchester City, né? Então, ele é esse nível de jogador. Então, claro que ele jogando no Flamengo, ele elevaria muito o nível já ótimo do Flamengo. Mas o que passa na minha cabeça é isso. Assim, se você trouxer, é porque você tem a convicção de que vai demorar para sair uma resposta. E que vale a pena. Vale a pena correr esse risco. Mas pode ser amanhã, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, porque esse é um processo complexo, né? Ele envolve evidências, mas envolve investigação, envolve necessidade de ter provas muito concretas de tudo que aconteceu. Então, sim, o Flamengo vai simplesmente pagar para ver que demore? Porque o Flamengo quer a informação é que é o Paquetá para agora, assim, já para o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tal, já quer o Paquetá. Aí naquela, né? Mas se tiver uma brecha, tem de tentar. O Paquetá é um jogador formado no Flamengo e, mais do que isso, quem leva o Paquetá para a seleção principal é o Tite, que leva o Paquetá para uma Copa do Mundo. O Paquetá joga como titular e o Paquetá, pelas características, o Arrascaeta é um jogador mais genial, mas o Paquetá tem mais capacidade de sustentação física. Mais completo. E a gente viu o Flamengo responder bem com o Lohan. O Lohan teve uma oscilação natural pela idade dele, mas com esse jogador de arrastar, de ser um jogador muito de transição, que funciona bem nessa ideia do Tite. O Tite ele jogou de segundo volante, jogou de meia e entrava na área como centroavante às vezes. Mas imagino que ele voltando, e o Gerson nessa fase também, difícil de tirar o Gerson do time. Quem sai? O Arrascaeta seria o mais ameaçado. Porque o Arrascaeta é um outro tipo de jogo que, para o Arrascaeta jogar o seu melhor, o ideal do Flamengo é muita posse de bola, muita imposição no campo de ataque
e não um jogo de transição como o Flamengo tem tentado muitas vezes. Sim. E para isso eu não tenho dúvida de que o Paquetá funciona melhor. Acho que a Arrascaeta, o De La Cruz, no caso do Paquetá, se o Paquetá vem, Paquetá De La Cruz e o Pulgar mudam o desenho, ele faz um outro desenho de meio de campo, com os três, com o trio. O Arrascaeta é um cara que já atua diferente. O que acontece é o seguinte, né? Ele está bem encrencado. A situação Paquetá, sim, bem, sim, muito. O âmbito da investigação ainda é na Inglaterra. E isso, o resultado, se for ruim para ele, se ele for condenado, aí vamos ver como a FIFA vai lidar com isso. Então a FIFA pode proibir de atuar em qualquer liga do mundo. Que é o normal, né? Aí esquece Flamengo. Ao tirá-lo desse cenário onde a investigação acontece, que é a Inglaterra, não é que eles vão esquecer do caso, mas ele não está ali no olho do furacão todo dia, uma lupa, um holofote em cima dele, Paquetá, tal. Isso não quer dizer que vai mudar o resultado da investigação, mas o Flamengo pode utilizá-lo durante um período. Não sei quando é que vai sair o resultado, pode demorar, ele pode recorrer se for negativo, isso pode passar um tempo e ele sai de cena da Inglaterra e atuaria pelo Flamengo. Porque negociação com outro clube, nenhum clube vai fazer isso. Sim. Né, na Europa, senão ele estaria no Manchester City. Assim, não é uma ideia maluca do Flamengo, porque ela é conveniente talvez até para o West Ham, para ver se recupera assim. De repente fica bom para todo mundo. A coisa muda de cenário e depois, olha, quando resolver, você me devolve ele aqui. Então, não é uma loucura, não. Bom, o Milito até agora não falou, tá? Deve estar em conversas do vestiário, enfim, etc. Então a gente vai avançar para falar da vitória do São Paulo, 2-1 sobre o Atlético Paranaense e o Zubeldia, que foi expulso, né? Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo e essa goleada histórica do Flamengo aí, diante do Atlético. Primeira vez que o Flamengo visita, né, o Atlético Mineiro jogando na sua nova casa, na Arena MRV. O Flamengo foi recebido com um tapete vermelho, né? As cores do clube, vermelho e preto, as cores principais. E o Flamengo foi recebido muito bem. O Flamengo chegou lá. Vocês estão me recebendo muito bem? Toma 4 golzinhos para ficar quieto. Entendeu? Chupa galo. É isso aí, o menor de Minas Gerais. E tem que aceitar a realidade, né? Mas brincadeiras à parte, o que o Flamengo jogou hoje foi uma barbaridade, né? Mesmo poupando o melhor centroavante do Brasil, o Flamengo consegue fazer 4 gols aí. E se consolidar na liderança e mostrar para os seus rivais que o Flamengo, mesmo desfalcado, tanto com jogadores na Copa América e jogadores lesionados, o Flamengo ainda vem forte, né? Tem o Jesus, sem Cebolinha, sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Vinha, sem Varela, sem outros jogadores aí que não estão vindo na cabeça, que está lesionado, mas mesmo assim o Flamengo vem forte para brigar nesse Brasileirão 2024, né? Se a gente for olhar pelo lado das estatísticas, olhando aqui, as estatísticas estão muito equilibradas, né? O Flamengo finalizou 14 vezes, o Galo finalizou 11. Das 14 vezes que o Flamengo finalizou, 8 foram no gol. Então o Flamengo teve mais de 50% de aproveitamento nas finalizações, né? Mais da metade das finalizações do Flamengo foram no alvo. Já o Galo de 11 finalizações, 4 foram no gol, né? Então podemos dizer que 1/3 aproximadamente das finalizações do Galo foram no gol, né? A cada 3 finalizações que o Galo dava, uma iria em direção ao gol, né? Se a gente for olhar para o lado de probabilidade. Bola na trave, nenhuma bola na trave do Flamengo, 4 escanteios para cada lado, cruzamentos que não importa tanto. Total de passes. Se a gente for olhar para o lado estatístico, está muito equilibrado. Total de passes. O Galo trocou 420 passes e o Flamengo trocou 412. Passes completados são os passes certos. O Galo de 420 acertou 362. O Flamengo de 412 acertou 350. Então a gente vê aqui que o jogo
tá muito equilibrado. Cartões amarelos, 2 para cada lado. Um vermelho pro Galo, né? O lateral Romulo que foi expulso. Defesa do goleiro, 4 pro Galo e 2 do Flamengo. Faltas cometidas. O Galo cometeu 12 faltas e o Flamengo 11. Então a gente olhar para o placar e olhar para as estatísticas é mentiroso. É muito mentiroso o que os números vão dizer, né? Que o Flamengo ele dominou o jogo do início ao fim. Era para ter feito 3-0 logo no primeiro tempo, né? O Carlinho fez o segundo gol, Bruno Henrique fez o primeiro, e ainda teve um lance que o Carlinho poderia ter feito o terceiro gol do Flamengo, né? Seria o segundo gol dele, mas acabou ele furando. Wesley, eu quero ver você assumir que você criticava o Wesley. Critica agora o moleque. O Bruno Henrique, eu tava ouvindo várias pessoas aqui no comentário do vídeo aqui. Não, foi um erro renovar com o Bruno Henrique. 3 anos, não dá não. O Bruno Henrique não tem que jogar mais no Flamengo não tá jogando nada. Sei lá o que. Fala agora. Fala agora. Quero ver tu falar, criticar o Bruno Henrique. Critique agora. Critica o Wesley, o moleque tá jogando muito. E eu coloco minha mão no fogo que o Varela, ele vem para ser reserva. Na seleção, se não me engano, ele é reserva. Ele vem para ser reserva no Flamengo. Ele foi como titular e agora com essa acessão gigantesca do Wesley, né, que ele dá uma opção gigantesca, né? Um jogador muito ofensivo, quando ele ataca, geralmente quem faz a sua sobra, ele é o Fabrício Bruno. Então o moleque tá voando. Então agora quero ver você criticar o jovem jogador Wesley, né? E só pra gente terminar aqui, dos lances polêmicos, teoricamente polêmico, né? O pênalti em cima do Alan do Vargas para mim foi pênalti. O pênalti que o Pulgar sofreu para mim foi pênalti. E do Pedro é muito... A gente pode debater essa situação, né? Mas aquele lance ali, na primeira imagem ali, eu falei pênalti. Mas depois eu vi o replay, eu falei, não foi pênalti não. Não foi pênalti. Entendeu? Eu replay na internet, não na televisão, que acabou não dando. Mas eu falei, não foi pênalti não. Entendeu? Mas é isso aí. Então deixe seu like aí. O que você achou dessa goleada? Tá feliz? Então se você tá feliz, eu mereço seu like aí. Tamo junto, galera.